essa primeira parte foi para a gente fazer uma introdução, tá? Só para a gente fazer o elo entre metodologia ágil e Scrum, tá? Importante sobre o Scrum que ele é uma técnica incremental e iterativa, tá? Ou seja, de acordo com o que vem ou o que aparecem as demandas, você consegue fazer inserção disso, ok? Lógico que essas demandas elas precisam ser analisadas pela equipe, pelo Scrum Master, ok? Para ver se são demandas desse projeto ou se pertence a um novo projeto, tá bom? O que a gente precisa saber sobre Scrum? Quem é que compõe uma Scrum, né? Os termos que são usados dentro da Scrum. Então, por exemplo, o Scrum Master. Scrum Master é o coordenador, é o gerente do projeto, ok? Aqui no Scrum ele tem um papel muito importante, tá bom? Muito importante mesmo. Lá na Lean Inception, o coordenador ele é meio que um articulador, tá? Aqui no Scrum não. O Scrum Master ele vai mesmo gerenciar, acompanhar o projeto. O produto backlog é aquilo que a gente está construindo, tá bom? O owner, ele é a equipe que compõe o projeto. Daily Scrum, até digitado errado aí, é um momento da sua sprint. Sprint é um ciclo de atividades dentro do seu projeto. Então, a gente tem aí vários termos que aí, durante a realização de uma Scrum, a gente precisa ir entendendo, até mesmo para identificar o que cada um faz dentro do desenvolvimento da Scrum. E aí, agora a gente vai lá. Carol, então tá, como é que eu desenvolvo a Scrum? Na prática mesmo, no dia a dia, como que acontece? Então, olha só. Quando você tem um projeto de software e você trabalha a Scrum, esse projeto ele tem que ser dividido em ciclos. Na maioria das vezes, esse ciclo ele vai ser mensal, tá? Então, por exemplo, Carol, eu tenho um projeto de software que vai gastar 3 meses. Então, você vai ter 3 ciclos, 3 sprints, tá? O que é uma sprint? Sprints são as atividades que você vai executar para desenvolver aquela parte do projeto. Então, resumidamente, você pega um projeto, divide ele em partes. Cada parte nós vamos chamar de sprint. Essa sprint ela vai ter duração de até um mês. Até. Gera em torno de 2 semanas a um mês. Cada sprint vai ter o seu grupo ali de atividades, tá? Então, olha só. Dentro de uma sprint, você vai ter algumas etapas que você vai ter que desenvolver. E aí, como que acontece, então, a Scrum no todo? A Scrum ela é feita em 3 fases. Inicial, desenvolvimento e final, encerramento, entrega, tá? Toda Scrum tem isso. Na fase inicial, é o que a gente chama de planejamento do projeto de software e arquitetura do software. É como se a gente fizesse ali a visão e o escopo do projeto, tá? Nessa fase inicial. Na fase de desenvolvimento, é de desenvolvimento mesmo, é de programação do projeto. E a fase de encerramento é o fechamento do projeto. Isso também acontece na Lean Inception, acontece no Canvas, no Kanban, quer dizer, no Canvas não, no Kanban. Por quê? Porque são fases da metodologia ágil. O que difere aqui na Scrum? Que a Scrum ela faz essas fases através do que a gente chama de sprints, que é o conjunto de atividades a ser executado. Ok?
ok? Praticamente é isso daí. O que é isso aqui tudo, Carol? Então, olha só. Você tem aqui uma sprint. Um ciclo de atividades que vai ter duração de até um mês. Ok? Essa sprint, ela vai ter o que a gente chama de matching, que são as reuniões diárias. Então, todo dia você tem uma demanda diária, que são as reuniões. Para quê? Para poder ver se a sprint está correndo como ela tem que correr. Ok? Uma vez que você finaliza uma sprint, significa que você está gerando uma funcionalidade ou produto. Então, se eu termino uma sprint, eu gerei uma funcionalidade. Se eu termino todas as sprints do meu projeto, eu finalizei, gerei um produto de software. O produto backlog são as funcionalidades, ou seja, é a visão do produto, é o que tem que ter, o que o meu software tem que fazer, tá? E aí aqui é onde vão aparecer, por exemplo, os nossos requisitos. Isso é Scrum, tá? Isso aqui é Scrum. Em se tratando de sprint, em se tratando deste ciclo aqui, ó, que pode durar de 2 a 4 semanas, na prática, o que eu faço, Carol? Lá no dia a dia da empresa, o que eu tenho que fazer? A duração não pode passar de 4 semanas, não pode passar de um mês. Então, se você tem uma sprint que está muito extensa, que já está indo completar 2 meses, seu planejamento está furado. Tá? Um ciclo de atividades de um sistema, que a gente chama aí de sprint, é no máximo um mês para finalizar. E finalizar entregando o MVP ou o produto pronto, funcionando. Qual que é o ponto de partida de uma sprint? É o backlog do produto. O que é o backlog do produto? Os requisitos. Tá? A lista de requisitos. O que tem que ter dentro do software. Aí, a gente vai fazer primeiro o que a gente chama de fase de seleção. A gente vai pegar esse backlog e vai definir o que realmente vai para o sistema, o que realmente tem que ser programado. Quem que faz isso? Todo mundo da equipe. Todo mundo da equipe. Então, Carol, lá no início a gente falou que o programa tem que ter 20 funções. O programador tem que desenvolver as 20? Não. Antes de ir para o desenvolvimento, a equipe tem que pegar todas essas funcionalidades e fazer um pente fino aí. E ver o que desse backlog tem que realmente ser desenvolvido. Tá? Após isso, na sprint, é que a gente faz o quê? Entrega para o programador desenvolver. E aí, se eu cheguei numa sprint, num backlog de sprint, com 5 funcionalidades ou com 10 funcionalidades, ao final de um mês, essas funcionalidades têm que estar funcionando, têm que estar implementadas. Por quê? Porque uma das características mais respeitadas de uma Scrum é você entregar aquilo que está na data prevista. Por isso que você faz sprints. Por isso que você faz ciclos de atividades. Ok? Outra coisa que é importante, que é uma característica muito específica da Scrum. Beleza, a gente chegou lá no backlog de sprint e entregamos para os programadores desenvolver. Nesse momento, isola-se quem está desenvolvendo. Tá? Quem está na equipe lá de programação que está desenvolvendo a funcionalidade, fica só eles. Só eles e o trabalho que eles têm para fazer para entregar naquele prazo. Tá? Por que a gente faz isso? Para não ter influência, para não ter troca, para não ter
perda de informações, para não ter alterações desnecessárias. Então, dentro do processo de desenvolvimento das funcionalidades, você tem que isolar a equipe de programação. Mas, Carol, e aí, se surgir alguma alteração, alguma questão? Como é que vai ser feito isso? Aí, a pessoa que vai fazer o elo entre programadores, desenvolvimento, e cliente ou atualizações é o Scrum Master, tá? E é o Scrum Master que vai falar assim, não, isso realmente eu tenho que repassar para ser desenvolvido. Não, isso não entra como demanda aqui agora. Por isso que é tão importante o papel do Scrum Master. Lá na Leanception, o coordenador não faz isso. Por quê? Porque está todo mundo junto e misturado, todo mundo caminhando junto. Aqui no Scrum, na fase de desenvolvimento, os programadores se isolam e só tem contato com eles o Scrum Master. Tá? Ou para validar o que eles estão fazendo, ou para levar uma demanda nova. Outra coisa que é importante, que é só no Scrum que acontece. Quando você manda um projeto para programador fazer, para desenvolver, mesmo que seja um MVP, ele vai estar ciente do que tem que ser feito, no prazo que tem que ser feito e tudo. Só que esse pessoal, eles não podem, em hipótese alguma, ter contato com o cliente. Aí ali o cliente está isolado deles, para não fazer mudança, para não acontecer mudança desnecessária. Outra característica muito especial da Scrum é que existem reuniões diárias para acompanhar tanto os problemas quanto o andamento do projeto. Todo dia, Carol, todo dia. Nem que seja assim, algum problema, programador A? Algum problema, programador B? O que vocês estão precisando? O que está acontecendo? Nem que seja só para isso, mas tem que ter reunião diária, todo santo dia. Todo santo dia. Isso faz parte da prática da Scrum, tá? Compõe uma sprint. E no final da sprint, o Scrum Master faz a revisão das atividades daquela sprint, né? Faz ali uma análise e é apresentado à equipe o resultado final. Se estiver de acordo, se estiver tudo tranquilo, tal, certinho, beleza, podemos iniciar uma nova sprint. Caso contrário, é necessário fazer as correções antes de iniciar uma nova sprint, tá? Antes até mesmo de iniciar uma nova etapa de desenvolvimento de atividades. Ok? Dúvidas até aqui? Em relação ao Scrum?